Olá, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos vídeos devocionais, hoje no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 13. Diz a palavra do Senhor: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali ou sentado no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, eu quero, no devocional de hoje, fazer um alerta seríssimo para a igreja dos nossos tempos. Igreja que tem vivido um tempo de discriminação. Infelizmente, a discriminação não é um pecado que apenas as pessoas do mundo cometem. Infelizmente, dentro da igreja nós temos muita discriminação. E quando eu digo isso, eu vou contar aqui alguns exemplos de histórias que eu pessoalmente vivi. Eu vi com os meus próprios olhos. Foram histórias aterrorizantes de deixar o cabelo em pé e isso tudo dentro da igreja. Ou seja, nós estamos vivendo um cristianismo falso, uma falsa religiosidade, um falso cristianismo, e dentro da igreja ainda tem muita gente que pratica acepção de pessoas, a discriminação, seja por qualquer motivo. Aqui a palavra é bem clara em nos dizer que isso é pecado. Aquela pessoa que faz diferenciação entre um e outro, isto é pecado. Essa pessoa está pecando e o salário do pecado nós bem sabemos que é o inferno, é a morte. Este é o salário do pecado. E nós temos, irmãos, a tendência de olhar apenas para o exterior das pessoas. É impossível nós medirmos a fé de alguém. Então nós precisamos considerar esse ponto quando nós vamos olhar para uma pessoa e ter a pessoa em alta conta ou em baixa conta apenas pela nossa primeira impressão. Então é muito importante que nós abramos os nossos olhos espirituais e tentemos ver como Deus vê as pessoas. Deus vê o coração, Deus está preocupado com a integridade interior das pessoas. Ele se preocupa com aquilo que está dentro delas, que é a fé. E a fé é algo que a gente não consegue medir. Eu não consigo medir a sua fé. Você não consegue medir a minha fé. E, portanto, nós não podemos discriminar um ao outro segundo aquilo que nós olhamos exteriormente, porque nós estaremos nos utilizando de argumentos falhos, de julgamentos
com critérios errados, diz aqui o texto da palavra do Senhor. Discriminação é pecado. Deus vê o coração, nós olhamos apenas a carcaça, né? Nós olhamos apenas o exterior das pessoas e por isso, por vezes, nós cometemos engano. Nós muitas vezes já fomos enganados por alguém. Eu imagino que você já tenha sido enganado por alguém que parecia um cordeiro, mas quando foi ver, ela era um lobo por dentro. Então nós precisamos tomar cuidado com os critérios aos quais nós julgamos as pessoas. E dentro da igreja, nós não podemos fazer discriminação de nenhum tipo, quer seja por cor de pele. Já me ocorreu um fato, né, de uma pessoa da igreja ter sido julgada pelo fato dela ser de uma outra cor de pele. E isso é uma tristeza, meus irmãos, porque este é o tipo de pecado que o mundo comete abertamente, mas dentro da igreja nós precisamos abolir esse tipo de pecado, esse tipo de discriminação, esse tipo de separação por causa da cor da pele. Martin Luther King Jr., o grande pastor batista nos Estados Unidos, década de 60, 70, este homem foi um grande revolucionário porque ele pregava realmente assim, I have a dream, né? Eu tenho um sonho em que um dia a sociedade vai ter as pessoas as pessoas negras, né, como se fossem iguais, como se as pessoas tratassem umas às outras igualmente. E essa palavra I have a dream, né, tem tudo a ver com o processo que a Bíblia está combatendo aqui. Dentro da igreja nós não podemos ter nenhum tipo de discriminação. E essa acepção de pessoas que é feita dentro da igreja é replicada fora. Então nós como cristãos precisamos ser o exemplo de confronto em relação a esse tipo de comportamento. Precisamos acabar com aquele tipo de piadinha sem graça que fere ao outro, falando sobre a cor da pele diferente da sua. Já tive experiências em relação ao sexo masculino e feminino. Houve discriminação em relação a isso. E também já vi uma pessoa que era homossexual chegando na igreja e as pessoas ao redor começaram a olhar assim, né? Começaram a sair de perto. Já experimentei isso, irmãos. Olha, isso é uma vergonha, como diz o nosso saudoso Boris Casoy, né? Então, isso é uma vergonha. Nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. Nenhum tipo de discriminação deve acontecer no campo da igreja. Seja cor de pele, seja sexo. Já vi uma situação, né, de uma pessoa por causa do seu tamanho, por causa da sua altura. A pessoa, por ser uma pessoa muito alta, ela sofre bullying, né, de todos os tipos e um bullying discriminatório. Tem aquela brincadeira que você faz na intimidade da amizade, mas tem o bullying discriminatório e esse bullying discriminatório é muito sério. De repente, uma pessoa que não tem nada a ver com a história chega ali e faz esse tipo de brincadeira. E esse tipo de brincadeira também tem que ser abolido, porque é um ambiente em que vai disseminando esse tipo de comportamento que vai fazer mal não apenas para a igreja, mas vai fazer mal para a pessoa que é ferida. Essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro e começa a remoer tudo aquilo que ela viveu durante o dia. Nós precisamos acabar com esse tipo de situação. Eu mesmo já fui discriminado por ter um corpo acima do peso. Então, isso é muito ruim. E essa rejeição que nós experimentamos é um sentimento muito ruim. E isso não pode acontecer, né? Todos nós
temos a oportunidade de nos achegar a Cristo e a igreja é o meio da graça. A igreja deveria ser a manifestação da presença de Cristo aqui na terra. A igreja deveria ser a manifestação da presença de Deus aqui na terra. Por isso nós precisamos abolir e abraçar essas pessoas, né? Já vivi uma experiência uma experiência de discriminação por causa de um carro. A pessoa tinha um carro chiquetoso lá e de repente ela chega na igreja, ao estacionar o carro, chega aquele monte de gente ao redor e fica ali bajulando aquela pessoa. No entanto, aquele irmãozinho que chega com o seu Chevette antigo, né? Ele chega e estaciona ali, ninguém nem liga para ele, dá mínima para ele. Então, olha só, irmãos, como que as coisas funcionam, e isso eu estou falando no ambiente da igreja, tá? E uma vez, isso eu preciso contar, né? Uma vez eu cheguei num lugar, né, numa igreja, e aí estava ali junto com os outros irmãos e as pessoas me tratando ali normalmente. Chegou uma irmã e me tratou com muito desdém. Assim, me tratou muito mal, eu me senti muito mal naquele lugar, naquele ambiente. Aquela mulher, não foi apenas o olhar, foram palavras duras, palavras que me feriram naquele dia, e a pessoa falou algumas coisas pesadas próximo a mim, e ela não sabia que eu era pastor. No momento em que foi anunciado, olha, bem-vindo aqui, o pastor Paulo está conosco. Por favor, pastor, fica de pé para que os irmãos possam te conhecer. E aí, neste momento, eu fiquei de pé, fui apresentado à congregação e a situação mudou completamente. Terminado o culto, essa mulher veio me pedir perdão. E essa mulher disse assim: puxa, pastor, me perdoa porque eu não sabia que você era pastor. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos aceitar esse tipo de discriminação dentro da igreja por causa de função ou de cargo. Nós devemos sim ter um respeito por todas as pessoas, se elas têm cargo ou não, isso é o de menos. Porque muitas vezes a pessoa é colocada num cargo ali sem o próprio merecimento ou, né, enfim, não vem ao caso a gente entrar nesse assunto, mas nós precisamos respeitar as pessoas porque elas são pessoas. Amar o próximo como a si mesmo é você manifestar essa graça de Deus, a graça abundante na vida das pessoas, e este pecado da discriminação precisa ser confrontado. Se a pessoa for pobre, rica, o que quer que seja, ela precisa ser tratada como nós queremos ser tratados. Nós precisamos amar essas pessoas, independentemente da sua quantidade de dinheiro, do seu cargo, da sua função, da sua cor de pele, do seu sexo, da sua altura, do seu peso, enfim, nós precisamos tratar as pessoas com amor. E se nós, aqui a palavra é muito clara, né? Se nós cometemos um tipo de pecado, nós nos tornamos transgressores de toda a lei. De que adianta você dizer, mas eu não minto, eu nunca matei ninguém, eu tenho uma vida boa, eu sou uma pessoa boa perante a sociedade, mas diante desse ambiente você tem cometido algum tipo de discriminação, isso também é pecado e isso vai te levar para o inferno. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque a igreja contemporânea ainda recebe muitos tipos de discriminação, faz muita acepção de pessoas por causa de dinheiro, de sexo, de tamanho, de posição, de cargo. Nós precisamos amar as pessoas e este amor, ele vai triunfar sobre qualquer tipo de juízo. Diz aqui a palavra do Senhor: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se você manifestar a misericórdia para com o próximo, você receberá misericórdia no dia do juízo. Tenha isso na sua mente.
Ame ao seu próximo como a si mesmo. Não deixe que esse pecado te domine. Não deixe que o pecado da discriminação, da acepção de pessoas tome conta de você. E você vai ver como Deus vai agir na sua vida de forma grandiosa. E você vai experimentar a salvação. Esse é o grande ponto. Discriminação é pecado. Discriminação vai te levar para o inferno, te leva para longe de Deus. E muitas igrejas estão separadas de Cristo, estão longe da presença de Deus, porque aceitam a discriminação, fazem acepção de pessoas. Este é o nosso alerta, fica aí a dica e o alerta em relação à igreja contemporânea. E nós, como que nós devemos agir? Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, manifestar o amor, seja qual for a pessoa, nós precisamos manifestar o amor. Precisamos sim tratar com respeito aqueles que possuem uma função, um cargo na igreja, mas não por causa do cargo, mas não por causa da sua função, mas porque nós amamos essa pessoa e que a graça de Deus seja manifesta na sua vida para que alcance essas pessoas também. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por essa palavra que vem nos confrontar. Que em nome de Jesus nós tenhamos coragem, ousadia para vencer qualquer tipo de discriminação do nosso meio. E a acepção de pessoas não seja algo cometido esse pecado, né, não seja cometido pela igreja contemporânea. Que o Senhor nos livre desse pecado e que possamos manifestar o amor do Senhor acima de todas as coisas, o amor para com o próximo, e assim como nós amamos a nós mesmos, que nós possamos manifestar esse amor para com todos. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que ama a todos incondicionalmente, e que nós possamos, assim como o Senhor manifesta esse amor, que nós possamos também manifestar esse amor em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos direcione no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Fique por dentro das novidades. Até logo, tchau!